Olá, sejam bem-vindos. Aproveitem o conteúdo, inscrevam-se e ativem as notificações. Gregory Walsh nunca imaginou que uma simples receita médica mudaria completamente o rumo da sua vida. Aos 59 anos, ele pensava que conhecia a Amanda melhor do que a si mesmo. 31 anos de casamento deveriam significar alguma coisa. Deveriam ter construído uma base sólida de confiança e intimidade. Mas naquela tarde de terça-feira, quando aquele pequeno pedaço de papel caiu da pasta de Amanda enquanto ele organizava documentos no seu escritório, Gregory sentiu o chão desaparecer sob os seus pés. A casa em Charleston estava silenciosa. Amanda tinha saído mais cedo, dizendo que ia ao supermercado e depois encontrar-se com as amigas do Clube do Livro. Gregory aproveitava a tarde tranquila a organizar papéis que se acumulavam há meses. Era uma tarefa tediosa, mas ele gostava da sensação de ordem que trazia. Quando a receita caiu no chão, ele apanhou-a sem pensar muito, apenas para o guardar. Mas os seus olhos captaram algo estranho. O nome no papel não era Amanda Walsh, era Paul Hendricks. Gregory franziu o sobrolho. Talvez fosse um engano. Talvez Amanda tivesse pegado na receita de outra pessoa por acidente. Mas então ele viu o endereço da clínica, Centro Médico Westside, do outro lado da cidade. Amanda sempre disse que não conhecia aquela parte, que nunca teve motivos para ir lá. Por que é que ela teria uma receita pertencente a um homem de uma clínica que afirmava não conhecer? O mal-estar que Gregory sentia há semanas subitamente ganhou forma e um nome. Amanda andava diferente nos últimos tempos, mais alegre, mais arranjada, sempre ao telemóvel. Ela não parava de falar sobre o aniversário de casamento deles, que estava a chegar, dizendo que precisavam de ter uma conversa séria e importante nesse dia. Gregory tinha presumido que ela queria falar sobre viajar mais, aproveitar a sua reforma, talvez até mudar para uma casa mais pequena. Mas agora, com aquela receita na mão, uma suspeita sombria começou a formar-se na sua mente. Ele pegou no seu portátil e, com os dedos a tremer ligeiramente, digitou o nome no Facebook. Paul Hendricks. Não demorou muito a encontrar o perfil. Um homem de 52 anos, professor de literatura na universidade local, com cabelo grisalho e um sorriso confiante, a posar em fotos de eventos culturais e palestras. O estômago de Gregory revirou-se. Amanda andava a falar constantemente de eventos culturais ultimamente, de palestras interessantes, de como se sentia intelectualmente estimulada. Naquele preciso momento, Gregory tomou uma decisão. Ele não ia esperar. Não ia passar semanas a juntar provas ou a torturar-se com dúvidas. Ele precisava de saber a verdade, agora. Olhou para o relógio. 15h30. A universidade ainda estava aberta. Sem pensar duas vezes, Gregory pegou nas chaves do carro e saiu. O campus universitário estava movimentado àquela hora. Estudantes caminhavam em grupos, carregando mochilas e copos de café. Gregory estacionou em frente ao edifício de humanidades e esperou. Ele não sabia exatamente o que procurava, mas algo dentro dele dizia que precisava de estar ali. 40 minutos depois, ele viu Paul Hendricks a sair do prédio. O professor estava sozinho, vestindo um casaco de tweed e carregando uma pasta de couro. Gregory seguiu-o a uma distância segura. Paul caminhou 3 quarteirões até um charmoso café chamado A Sala de Leitura. Gregory observou, de longe, enquanto o professor entrava. Esperou alguns minutos e depois aproximou-se da janela, com cuidado para não ser visto. O que ele viu fez o seu coração parar. Amanda estava lá, sentada a uma mesa de canto. Ela levantou-se quando Paul se aproximou. Eles beijaram-se. Não um beijo casual entre amigos, mas um beijo carregado de intimidade, do tipo que partilham pessoas que guardam segredos e momentos proibidos. Gregory viu Amanda sorrir de uma forma que não via há anos.
Ela tocou no rosto de Paul com ternura e sentaram-se de mãos dadas. Gregory sentiu uma mistura de raiva, dor e algo que não esperava, uma clareza absoluta. Ele pegou no telemóvel e, com as mãos surpreendentemente firmes, começou a tirar fotografias. Capturou vários ângulos, certificando-se de que ambos estavam claramente visíveis. Depois, antes que a emoção o dominasse, afastou-se e voltou para o carro. Sentado no estacionamento, Gregory respirou fundo várias vezes. A sua mente estava a mil. Ele não era um homem dado a explosões emocionais, mas também não era alguém que aceitaria passivamente ser enganado. Pegou novamente no telemóvel e ligou para Richard Morrison, um advogado de divórcios que conhecia do clube de golfe. Richard, é o Gregory Walsh. Preciso de falar consigo. É urgente. Uma hora depois, Gregory estava no escritório de Richard a explicar tudo. O advogado ouviu com atenção, tomando notas. Gregory fez o correto ao documentar tudo imediatamente, disse Richard, ajustando os óculos. Essas fotos, juntamente com a receita, são provas sólidas. Você tem acesso ao computador partilhado? Tenho. Nunca pensei em invadir a privacidade dela, mas isto já não é sobre privacidade. É sobre proteger os seus interesses. Quando chegar a casa, veja se consegue aceder aos e-mails dela, mas seja discreto. Não a deixe saber que você descobriu. Ainda não. Gregory concordou. Richard explicou então os aspectos legais do divórcio na Carolina do Sul, os prazos, a divisão de bens e como as provas de adultério poderiam influenciar positivamente a divisão de bens a favor de Gregory. Você mencionou que o vosso aniversário de casamento é daqui a 3 dias? Perguntou Richard. Sim, ela disse que quer ter uma conversa importante nesse dia. Richard abanou a cabeça. Ela provavelmente vai pedir o divórcio. É uma tática comum, embora cruel, usar uma data significativa para fazer o anúncio. Gregory, você precisa de estar preparado e no controlo da situação. Quando Gregory saiu do escritório do advogado, o sol já se estava a pôr. Ele sentou-se no carro por um momento a processar tudo. Depois, pegou no telemóvel e ligou para Jason, o seu filho, que vivia em Boston. Olá, pai, tudo bem? Jason, preciso que venhas a Charleston no nosso aniversário. Claro, pai. Eu até estava a planear ligar para vos dar os parabéns. Mas está tudo bem? Pareces estranho. Gregory respirou fundo. Não, filho, não está. Mas explico tudo pessoalmente. Só preciso que confies em mim e venhas. E Jason, não comentes nada com a tua mãe. Houve uma pausa. Jason conhecia o pai o suficiente para entender que algo sério se estava a passar. Eu estarei aí, pai. Quando Gregory chegou à casa naquela noite, Amanda já lá estava a preparar o jantar. Estava bem disposta a cantarolar uma melodia. Olá, querido. Onde estiveste? Tentei ligar-te. Foi dar uma caminhada. Precisava de esticar as pernas, mentiu Gregory com uma facilidade que o surpreendeu. Como foi o clube do livro? Amanda hesitou por uma fração de segundo. Foi maravilhoso. Estamos a discutir Fitzgerald, tão profundo, tão romântico. Gregory sentiu a ironia cortante daquelas palavras. Romântico. Que bom, respondeu ele, com a voz neutra. Naquela noite, depois de Amanda adormecer, Gregory foi ao escritório e abriu o portátil partilhado. Ele sabia a palavra passe dela, porque sempre foram, um casal aberto, ou pelo menos ele pensava que eram. Acedeu ao e-mail dela e começou a procurar. Não demorou muito a encontrar o que procurava. Havia dezenas de e-mails trocados com Paul, mensagens que começavam de forma inocente, a discutir literatura e filosofia, mas que rapidamente se tornavam muito mais íntimas. Gregory leu mensagens onde Amanda descrevia sentir-se viva outra vez, como Paul a compreendia de formas que Gregory nunca tinha compreendido. Leu sobre encontros secretos, a excitação de se esconderem,
planos para o futuro e então encontrou o e-mail mais recente, enviado naquela mesma manhã. Paolo, estou nervosa, mas também aliviada. Vou falar com o Gregory no nosso aniversário. Sei que parece cruel, mas sinto que preciso de o Yazer numa data significativa para que ele entenda que isto não é uma decisão impulsiva. É o fim de um capítulo e o início de outro. Mal posso esperar para finalmente viver a nossa história sem nos escondermos. Amo-te. Ah, Gregory imprimiu os e-mails mais reveladores, guardou-os numa pendrive e limpou o histórico de navegação. As suas mãos tremiam, mas a sua determinação era firme. Amanda queria usar o aniversário deles como palco para a sua traição. Então ele transformaria esse palco em algo completamente diferente. Nos 2 dias seguintes, Gregory agiu normalmente. Preparou tudo meticulosamente. Seguindo o conselho de Richard, transferiu metade do dinheiro das suas contas conjuntas para uma conta separada, que abriu especificamente para este fim. Reuniu documentos importantes, certidões, escrituras, registros financeiros e organizou-os numa pasta discreta. Richard já tinha começado a preparar os papéis preliminares do divórcio. Enquanto isso, Amanda estava visivelmente ansiosa. Limpava a casa obsessivamente. Comprava ingredientes caros para um jantar especial. Arranjava flores frescas em todas as divisões. Gregory observava tudo com um distanciamento quase surreal. Era como assistir a uma peça de teatro cujo final ele já conhecia, mas os outros atores não. Na manhã do aniversário, Jason chegou. Gregory encontrou-se com ele num café antes de ir para casa e explicou-lhe toda a situação em detalhe. Jason ficou visivelmente abalado. Pai, eu nem sei o que dizer. A mãe fez mesmo isto? Fez, filho. E ela planeava acabar com tudo hoje. Mas eu não vou deixá-la controlar a história. O que é que vais fazer? Vou garantir que ela entenda as consequências das suas escolhas. E preciso que estejas lá, não para a confrontar, mas para me apoiar. Podes fazer isso? Jason acenou com a cabeça, os olhos a brilhar com lágrimas contidas. Estou contigo, pai. O jantar começou às 19 h. Amanda tinha preparado uma refeição elaborada. Salmão grelhado, espargos, batatas assadas e uma salada caprese. A mesa estava posta com a melhor louça, velas acesas, música suave a tocar ao fundo. Ela estava linda, usando um vestido azul marinho que Gregory não reconheceu, maquilhagem impecável, o cabelo perfeitamente arranjado. Está tudo adorável, Amanda, disse Gregory, e ele falava a sério. Era como se ela se estivesse a arranjar para um funeral, o funeral do casamento deles. Comeram em silêncio tenso. Amanda tentou puxar conversa, mas as suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava o copo de vinho. Gregory respondia educadamente, observando cada movimento dela, cada expressão. Depois da sobremesa, uma tarte de limão siciliano, que costumava ser a favorita de Gregory, Amanda pousou o copo e respirou fundo. Gregory, eu preciso de falar contigo sobre uma coisa importante. Eu também, disse ele calmamente. Mas primeiro tenho uma surpresa. Amanda piscou os olhos, confusa. Uma surpresa? Gregory levantou-se e foi ao escritório. Voltou com a pasta que tinha preparado. Colocou-a na mesa, entre eles. O nosso 300º aniversário é uma data significativa, não é? Merece algo especial. Amanda olhou para a pasta com uma mistura de confusão e pavor crescente. O que é isto? Abre. Com as mãos trêmulas, Amanda abriu a pasta. Lá dentro estavam as fotos dela e de Paul, no café, cópias impressas dos e-mails mais reveladores, a receita que deu início a tudo e uma carta oficial do advogado de Gregory a iniciar o processo de divórcio. A cor desapareceu do rosto de Amanda. Ela folheou os papéis em choque, a sua respiração a tornar-se irregular.
Quando finalmente olhou para Gregory, as lágrimas enchiam os seus olhos. Gregory, eu... Ias pedir-me o divórcio esta noite, não ias? A voz dele estava calma, mas pesada de emoção contida. No nosso aniversário, planeaste isto cuidadosamente, pensando que seria um momento significativo para acabar com o nosso casamento. Como é que tu... Como é que descobriste? A tua receita para o Paul Hendricks caiu da tua pasta há 3 dias. Fui à universidade, vi-vos aos dois no café. Li os teus e-mails. Falei com um advogado. Liguei ao Jason, que está a caminho. Porque eu precisava que alguém da nossa família soubesse a verdade antes que tu tentasses controlar a história. Amanda começou a soluçar incontrolavelmente. Gregory, desculpa. Cometi um erro terrível. O Paul não significa nada. Foi só uma fantasia estúpida. Eu estava a sentir-me velha, invisível, e ele fez-me sentir viva, interrompeu Gregory, a sua voz afiada. Sentiste-te viva a trair 31 anos de confiança? Sentiste-te viva a planear humilhar o teu marido? No vosso aniversário de casamento? Não era para humilhar. Eu só pensei que uma data significativa mostraria que não era uma decisão impulsiva. Gregory levantou-se, a sua calma a começar a quebrar. Não impulsiva? Amanda, andas a trair o nosso casamento há meses. Conheceste outro homem, construíste uma relação íntima com ele, planeaste um futuro com ele e pensaste que anunciar isso no nosso aniversário seria de alguma forma respeitoso? Eu estava confusa, Gregory, tu sempre foste tão calmo, tão previsível. A nossa vida era tão rotineira. O Paul trouxe excitação, conversas profundas sobre arte e literatura. Ele fez-me sentir interessante outra vez. E em nenhum momento pensaste em falar comigo, em dizer-me que estavas infeliz, em tentar salvar o nosso casamento antes de o destruir? Gregory sentiu as lágrimas a arderem-lhe nos olhos, mas não as deixou cair. Tu não me deste essa oportunidade, Amanda. Simplesmente decidiste que era mais fácil encontrar outra pessoa e depois informar-me, como se fosse uma decisão executiva, numa reunião de negócios. Não foi assim. Eu não planeei apaixonar-me por ele. Simplesmente aconteceu. A paixão não justifica a traição. E sabes o que é mais triste? Tu transformaste o nosso aniversário, um dia que deveria celebrar o que construímos juntos, numa arma. Quiseste usar este dia para me magoar o mais profundamente possível. E sabes que mais, Amanda? Conseguiste, só não da forma que planeaste. Gregory pegou na carta do advogado e colocou-a na mão dela. Tu querias pedir-me o divórcio esta noite. Considera-o concedido, mas desta vez as regras são minhas. Tens 2 opções. Ou sais de casa voluntariamente esta noite e ficas num hotel, ou eu saio. De qualquer forma, este casamento acabou. E Amanda, eu tenho provas sólidas de adultério, o que vai afetar significativamente a forma como os nossos bens serão divididos. Usaste o nosso dinheiro para encontros com o Paul, para presentes, para construir essa vida paralela. Tudo isso será levado em conta. Amanda estava em pânico agora. Gregory, por favor, não faças isto. Cometi um erro terrível, mas eu amo-te. O Paul foi só uma fantasia, uma estúpida crise de meia-idade. Nós podemos superar isto. Tu amas-me? Disse Gregory com um riso amargo. Estavas literalmente a planear acabar com o nosso casamento esta noite, para poderes ficar com ele. Escreveste-lhe esta manhã, a dizer que mal podias esperar para viver a vossa história juntos, sem se esconderem. Isso não é amor, Amanda. É conveniência. Só estás arrependida porque foste apanhada. Nesse momento, a campainha tocou. Era o Jason. Gregory foi abrir e voltou com o filho, que olhou para a mãe com profunda desilusão. Mãe, foi tudo o que ele conseguiu dizer. Amanda soluçou. Jason, querido, eu posso explicar. Não, interrompeu Jason. Não há explicação que justifique o que fizeste. O pai contou-me tudo. Ias destruir a nossa família esta noite.
no vosso aniversário, e nem sequer tiveste a decência de ser honesta antes de tomar essa decisão. Gregory pousou a mão no ombro do filho. Jason, por favor, leva a tua mãe ao quarto de hóspedes. Ela vai passar a noite lá, e amanhã encontraremos um lugar para ela ficar enquanto tratamos do divórcio. Amanda tentou argumentar, mas estava derrotada. Subiu as escadas com Jason, os seus soluços a ecoarem pela casa. Naquela noite, Gregory dormiu mal, não por se arrepender da sua decisão, mas porque 31 anos de vida partilhada não desaparecem sem dor, mesmo quando quebrados pela traição. Na manhã seguinte, Amanda tentou mais uma vez. Desceu as escadas com os olhos inchados e manchados de lágrimas. Gregory, por favor, dá-me uma oportunidade para consertar isto. Eu acabo tudo com o Paul. Vamos à terapia de casal. Eu faço qualquer coisa. Gregory estava a tomar café, já vestido, e pronto para o dia. Amanda, tu não entendes. Isto não é sobre o Paul, é sobre ti, é sobre as escolhas que fizeste, sobre como estiveste disposta a humilhar-me, sobre como planeaste meticulosamente acabar com o nosso casamento no dia que deveria celebrá-lo. Tu mataste a minha confiança, o meu respeito por ti e qualquer amor que ainda restava. O que é que estás exatamente a tentar consertar? A tua imagem perante os outros? A tua segurança financeira? Porque o casamento em si já estava morto para ti há meses. Isso não é verdade. Eu estava confusa, com medo de envelhecer, de ser esquecida. Então, deverias ter falado comigo. Mas escolheste outro caminho. E agora tens de viver com as consequências. Amanda saiu de casa naquela manhã. Gregory ligou para Richard e iniciou oficialmente o processo de divórcio. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. A notícia espalhou-se rapidamente entre amigos e familiares. Cansado de guardar segredos, Gregory foi honesto sobre o motivo da separação. A reação foi quase unânime: choque e apoio a Gregory. Amigos que Amanda considerava próximos afastaram-se, chocados não apenas com o caso, mas com a crueldade de planear o anúncio do divórcio no aniversário de casamento. Paul Hendricks, ao saber que tudo tinha sido exposto e que ele estava agora envolvido num divórcio potencialmente público, reagiu de forma previsível. Começou a distanciar-se de Amanda quase imediatamente. Quando ela tentou vê-lo na universidade, ele foi frio e distante. Amanda, eu não sabia que as coisas eram tão complicadas. Pensei que já tinhas acabado com o teu marido, que se estavam a separar amigavelmente. Não me posso envolver num divórcio litigioso. Tenho a minha carreira, a minha reputação a zelar. Mas tu disseste que me amavas. Disseste que querias um futuro comigo. Eu disse muitas coisas no calor do momento. Mas a realidade é diferente da fantasia, Amanda. Lamento. Mas acho que é melhor acabarmos a nossa amizade por aqui. Amanda ficou devastada, tinha perdido tudo. O marido, o amante, a maioria das amizades, o respeito do filho. Mudou-se para um pequeno apartamento do outro lado da cidade, longe de tudo o que conhecia. O processo de divórcio demorou 6 meses. Com as provas claras de adultério e do uso de fundos conjuntos para sustentar o caso, Gregory garantiu uma divisão de bens favorável. Ele ficou com a casa, a maior parte das suas poupanças, e Amanda teve de pagar uma parte significativa das custas judiciais. Jason manteve o contato com a mãe, mas a relação deles nunca mais foi a mesma. Ele via claramente como as escolhas dela tinham destruído não apenas o casamento, mas toda a família. Um ano depois daquele aniversário fatídico, Gregory estava num lugar muito diferente. Vendeu a casa cheia de memórias dolorosas e comprou uma propriedade mais pequena perto da praia, algo que sempre quis, mas nunca teve coragem de fazer. Reacendeu velhos passatempos, começou a viajar, visitou Jason em Boston várias vezes, até começou a sair novamente, conhecendo uma mulher chamada Patrícia num clube de astronomia amadora, ao qual se juntou.
Ainda não era sério, mas era bom ter companhia. Conversar sobre estrelas e o universo sem o peso de traições passadas. Jason visitava o pai com frequência e os dois tornaram-se mais próximos do que nunca. Gregory estava em paz consigo mesmo. A dor da traição ainda existia. Provavelmente existiria sempre em algum grau, mas ele tinha recuperado a sua dignidade. Tinha provado a si mesmo que não era a vítima passiva que Amanda tinha presumido que ele seria. Amanda, por outro lado, estava sozinha. Paul nunca mais lhe se falou. Os seus velhos amigos evitavam-na. Ela trabalhava na biblioteca, regressava ao seu apartamento vazio e vivia com o peso das suas escolhas. Tentou restabelecer contato com alguns círculos sociais, mas a história da sua traição precedia-a. As pessoas eram educadas, mas distantes. Ela tornara-se um conto de advertência, um exemplo de como a traição e a arrogância podem destruir uma vida cuidadosamente construída. O que Amanda mais lamentava não era sequer ter perdido Gregory ou Paul, era a forma como tinha planeado tudo. Aquele aniversário que ela imaginara como um momento de libertação e novos começos, tornara-se o maior erro da sua vida. O pedido inesperado, que preparara com tanto cuidado, transformara-se na armadilha perfeita, uma na qual ela mesma ficara enredada. Numa noite límpida de verão, Gregory estava no seu terraço, a observar as estrelas através do seu novo telescópio. Patrícia estava ao seu lado, apontando para uma constelação distante. Ele pensou brevemente em Amanda, em como ela estivera tão focada em encontrar excitação e paixão, que perdera de vista o que realmente importava. Honestidade, respeito, uma parceria genuína. Ele sorriu para si mesmo. Sim, fora apanhado de surpresa pela traição, mas não fora derrotado por ela. Ele assumira o controle, recusara-se a ser humilhado e emergira do outro lado com a sua dignidade intacta. O pedido inesperado que Amanda planeara fazer naquele aniversário mudou realmente tudo, mas não da maneira que ela imaginara. Ela construíra uma armadilha elaborada, planeando cada detalhe de como terminaria o casamento na sua data mais significativa. Mas no final, foi a única a cair nela, perdendo não apenas um marido, mas toda a vida que construíra, enquanto Gregory, das cinzas daquele casamento destruído, encontrou a força para reconstruir algo novo e verdadeiro. E enquanto olhava para o céu noturno, Gregory Walsh finalmente sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Esperança de que os seus melhores dias ainda estivessem para vir, de que a traição que quase o destruiu, na verdade, o libertara para viver uma vida mais autêntica e feliz. A armadilha tinha se fechado, mas ele já não estava preso nela. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!